Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Antes de ministrar essa palavra, quero dizer que estou muito alegre com o Senhor nessa noite, por ser um dos tais, um dos que Deus escolheu para estar aqui nesta noite. A nossa querida diaconisa Roseli colocou muito bem. É inevitável que a gente sinta a falta dos irmãos, mas nós até falamos aqui na quinta-feira que precisamos estar contentes em todas as situações. Nós sentimos a falta dos irmãos porque muitos não vieram, mas isso tem que tomar um lugar bem pequenininho nos nossos corações, dentro de nós, e o que tem que tomar um espaço, um lugar muito grande dentro de todos nós, é a alegria e o contentamento no Senhor por mais uma grande oportunidade que Ele nos concede de estarmos reunidos na presença dEle. Eu não posso dizer que eu sou melhor do que quem não veio neste culto, mas eu falo com toda certeza, sem nenhum medo de errar, de falar coisa errada, de pecar, que eu me sinto muito bem em estar aqui. E tudo é para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 4, a partir do versículo número 1, nós vamos fazer a leitura aqui até o 11. Mateus 4, a Bíblia diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, que significa lugar mais alto, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará e a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Pode sentar nessa noite, dando graças e glórias ao Senhor, porque Ele é bom para conosco. Palavra bastante conhecida no nosso meio, mas é uma forte palavra, uma palavra poderosa, e eu creio que Deus vai falar conosco nessa noite, vai nos ensinar mais um pouco através da sua palavra poderosa. Nós, para chegar até a terra prometida, precisamos de passar pelo deserto, isso é uma realidade. E nós não podemos temer o deserto, não tema o deserto, porque mesmo numa situação de deserto, numa condição que você esteja passando, as coisas vão melhorar, vai haver mudança, porque Jesus tem o poder de promover mudança em qualquer lugar que nós estejamos. Nós sabemos muito bem que no deserto nós temos confronto com o diabo, mas sabemos também, através da palavra, daquilo que Deus tem falado nos nossos corações, que o deserto é um lugar onde nós verdadeiramente temos um encontro maravilhoso com o Senhor, um encontro com Deus. E como é bom estar com o Senhor, como é bom encontrar o Senhor. E por isso nós nos alegramos, por isso nós sabemos muito bem que passar pelo deserto muitas vezes é doloroso, é espinhoso, tem muita dificuldade, é desgastante, porém nós temos a presença de Deus conosco também no
no deserto. E isso nos traz alegria, isso nos traz fortalecimento, porque quando temos a presença do Senhor, quando estamos junto com o Senhor, seja onde for, a certeza e a garantia de vitória, ela tem que estar dentro de nós, tem que estar nos nossos corações, mesmo que Satanás esteja ali próximo atacando. Mas onde tem presença do Senhor, nós não precisamos temer, porque Ele vai nos garantir a vitória, e isso Ele tem feito. E nós precisamos entender uma coisa, igreja do Senhor: para um homem, para uma mulher de Deus, o deserto, ele se torna um lugar onde o diabo é derrotado, um lugar onde o diabo é envergonhado. O deserto se torna para um homem, para uma mulher de Deus, um lugar onde cresce o relacionamento com Deus. Deserto é lugar de crente fazer a diferença. Deserto é um lugar maravilhoso, onde nós recebemos a oportunidade para crescer, para que possamos crescer diante do Senhor. É um lugar que nós recebemos a oportunidade e temos um grande tratamento para os nossos limites, porque é isso que Deus tem feito no nosso meio. O deserto é um lugar onde o diabo tem que bater em retirada e entender que Deus chegou primeiro nas nossas vidas, que a palavra é potente, é poderosa, é soberana, e Ele bate em retirada, porque o deserto é lugar onde Ele é derrotado verdadeiramente, porque isso tem acontecido no nosso meio, e foi isso que Jesus fez nesta palavra que nós pregamos neste momento. O deserto é uma bênção. Talvez, dependendo de um lugar onde você falar isso, talvez se a pessoa não buscar na palavra, o primeiro momento é que a pessoa vai discordar de alguém que fala que o deserto é uma bênção, porque o deserto muitas vezes é um lugar desgastante, é um lugar que nós sofremos, é um lugar que nós muitas vezes pensamos que seremos derrotados. É assim que tem funcionado, mas o deserto é uma bênção. E para vencer as tentações, porque nós sofremos tentações todos os dias, todos os momentos, porque o inimigo, ele não para, ele quer nos derrotar, ele quer nos derrubar, ele quer nos tentar para nos ver pecar e sair da presença do Senhor, sair da comunhão, porque se Jesus voltar e nos pegar fora de comunhão, o que vai valer é aquele momento, não tudo aquilo de bom que nós fizemos anteriormente. Então ele vai tentar em todo o tempo, mas nós precisamos fazer do deserto uma escola e entender a cada dia que o deserto é uma realidade, não esquecermos disso, porque entendendo que o deserto é uma realidade e que no deserto o inimigo ataca, que no deserto ele tenta nos derrubar, ele tenta fazer aquilo que vai nos manter fora da presença do Senhor. Nós precisamos entender que esse deserto ele tem sido uma escola para nós. E como é que nós aprendemos? Nós aprendemos com a palavra, nós aprendemos com Jesus. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Se prepare também. Mas como assim, pastor? Jejum, oração, meditação na palavra, vigilância. Nós precisamos fazer aquilo que a Bíblia nos ensina para estarmos preparados, porque os ataques nós vamos sofrer, e após vencermos um ataque, vem outro ataque, porque o inimigo, ele não para, ele nos tenta mesmo, e nós somos levados ao deserto em muitas situações. Nós somos tentados em situações boas também, em situações que achamos que é agradável, porque ele não para de tentar. Mas nós precisamos entender que através da nossa comunhão, da santidade, da reverência, da nossa obediência, da nossa gratidão ao Senhor, o Senhor vai nos dar força e estratégia para vencer. E nós estamos num número pequeno de pessoas aqui hoje, mas você que vai nos ouvir através do canal, entenda uma coisa: é preciso assumir um compromisso com Deus, é preciso assumir um compromisso com a palavra poderosa. Ela tem poder para vencer o inimigo. Nós lemos aqui no versículo anteriormente: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então assume esse compromisso com a palavra, busque ela para dentro de você, porque quando o inimigo tentar, você vai estar preparado e vai vencer em qualquer circunstância. É necessário se preparar. Se prepare para o deserto, se prepare para a batalha, porque elas estão aí. Se prepare também para vencer, porque Deus tem te dado condições para vencer.
Busque a palavra poderosa para dentro de você, para o seu coração. Fale dessa palavra onde você estiver. O inimigo não resiste ao poder da palavra, ao sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E nós precisamos falar para que nós possamos assim atrair a presença gloriosa de Jesus e afastar Satanás das nossas vidas. Ele tem que entender que Deus chegou primeiro nas nossas vidas. E se ele tentar, ele vai tentar mesmo. Nós temos a certeza que ele vai tentar, mas ele será derrotado, ele será envergonhado, não porque somos fortes, mas aquele que vive em nós, a palavra de Deus que está dentro de nós, que está nos nossos corações, ela vai vencer por nós, porque foi assim com Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus foi tentado no deserto, essa palavra que nós lemos, não no paraíso como Adão. É interessante que Jesus, mesmo sendo tentado no deserto, ele resistiu, ele venceu pelo poder da palavra poderosa de Deus, através de versículos da Bíblia. E Adão, numa situação bem melhor, vamos dizer assim, no paraíso, não resistiu, perdeu, foi derrotado. Por quê? Porque é o que está acontecendo com muitos nos dias de hoje, porque não está preparado. Jesus venceu porque estava preparado. Adão venceu porque estava despreparado. É dessa forma, se ficarmos despreparados, se dispensarmos, desprezarmos a palavra de Deus, porque é ela que nos traz esse preparo, nós seremos também derrotados, e nós precisamos entender. E nós precisamos buscar mais na palavra, em oração e meditação. A oração que está escrita em Mateus capítulo 6, no versículo 13, nos mostra que nós também podemos vencer, e podemos e necessitamos de orar e pedir ao Senhor: não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que nós possamos orar, que nós possamos fazer a leitura de versículos como esse todos os dias, que nós possamos ter versículos como esse dentro do nosso coração, porque em algumas situações, quando o inimigo nos tenta, nós não temos a Bíblia ali, nós não temos a palavra num celular para abrir. Por isso que nós devemos ter ela guardada nos nossos corações, porque quando ele chegar com as suas estratégias, nós vamos mandar palavra poderosa de Deus e ele não vai resistir, ele vai perder como ele perdeu no deserto para Jesus. Que possamos aprender. Nós bem sabemos que existe uma grande diferença entre paraíso e deserto, e mesmo assim, aquele que estava no paraíso perdeu, e aquele que estava no deserto venceu. A diferença é simples: o que perdeu, não importa o lugar que você esteja, você pode até estar numa condição de paraíso, mas se estiver despreparado vai perder. E talvez você esteja no deserto, mas o preparo, a palavra que está dentro de você, aquele que vive em você é muito maior, muito mais forte, e no deserto você vai vencer. Mas é preciso pagar um preço. Paraíso é lugar de paz, de alegria, de bênção, de descanso, e mesmo um lugar como esse, um lugar propício, um cenário propício para a vitória, houve derrota. Deserto é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento, é um lugar de sede, é um lugar de fome, é um lugar de solidão, é um lugar de angústia, é um lugar de sofrimento físico. E mesmo num lugar como esse, aquele que estiver preparado, como Jesus, vai vencer pelo poder da palavra poderosa. O problema é que muitas pessoas se encontram numa condição que acha que está vivendo num paraíso e se acomoda. Essa é a realidade, diferente daquele que está passando por um deserto, por um vale, porque não pode se acomodar, porque senão não vai aguentar, não vai resistir, não vai chegar até a terra prometida. E nós precisamos entender esta palavra. Jesus é diferenciado, mesmo no deserto ele venceu. Um cenário totalmente preparado para a derrota, mas ele venceu pela força dos versículos da Bíblia. Agora tem uma coisa que nós vemos nesta palavra, que Deus nos entregou nesta palavra, e que nós fizemos a leitura. O diabo também usou os versículos da Bíblia aqui.
Nós fizemos a leitura e está bem claro isso. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Para vencer através da palavra, através dos versículos da Bíblia, não é de qualquer maneira. Por que que Satanás perdeu? Aquele que está vivendo uma vida de desviado, afastado da presença do Senhor, vivendo da maneira que quer, desobediente como Satanás, pode até conhecer, mas não obedece, ele vai usar a palavra, mas será derrotado, porque é assim que funciona, e Deus nos revela isso através da palavra. É muito fácil buscar na palavra, conhecer a palavra, aprender na palavra, virar um doutor na palavra, mas se não obedecer, não adianta usar a palavra, você será derrotado mesmo fazendo uso. Então, quer usar a palavra e vencer como Jesus, seja obediente, faça as coisas corretas, a palavra está aí para te ensinar. Glórias a ti, Jesus. Se prepare, use a palavra de Deus em todas as batalhas que você está envolvido, que eu tenho certeza que todas serão vencidas por você. Tem muita gente que está no paraíso, mas está perdendo, está pecando. Mas eu creio que nessa noite eu estou diante de um povo valente, um povo obediente, um povo lavado, um povo remido, um povo que está resistindo às tentações do inimigo pelo poder da palavra de Deus, e que nós possamos receber da parte do Senhor fortalecimento a cada dia, porque os ataques não vão parar. Não adianta pensar que tudo vai melhorar, o inimigo não vai parar de agir, o maligno sempre vai estar furioso. Interessante que quando se fala de vale, quando se fala de deserto, na maioria das vezes, quando nós falamos essas palavras, nós já falamos em tom de tristeza, em tom de murmuração, em tom de derrota. É muito comum alguém falar sobre o deserto. Ah, o inimigo se levantou e eu estou passando por um deserto. Eu acho que eu não vou aguentar. Eu acho que eu não vou resistir. É muito comum esse tipo de coisa, mas nós precisamos entender uma coisa. Quem tem Jesus no coração, quem anda com Jesus, quem tem palavra de Deus no coração, não importa o lugar que você esteja, você será vencedor. Queira Satanás ou não queira. Nós precisamos olhar mais para a palavra. E mesmo no vale, agradecer, exaltar o nome do Senhor, glorificar a Deus. No vale, a Bíblia diz que Deus falou com Ezequiel. No vale, Deus deu vida. No vale, Deus trouxe a vida de volta. O salmista disse o seguinte: mesmo que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor é comigo. Mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, o Senhor é contigo. Interessante falar sobre deserto e não murmurar, mas é o que nós precisamos fazer, porque a palavra nos ensina. Falar sobre deserto e falar que somos vitoriosos no Senhor. No deserto Deus trabalha. No deserto você tem um encontro verdadeiro, um encontro maravilhoso com Deus. No deserto Deus fez jorrar água da rocha. No deserto João Batista pregou para o arrependimento. No deserto João Batista batizou para a remissão dos pecados. O deserto é uma bênção. O deserto é um lugar onde Deus age e trabalha na minha e na tua vida. Deserto é um lugar onde Deus molda o nosso caráter. Presta atenção, quando estiver passando pelo deserto, fique atento ao trabalhar de Deus na tua vida. É um lugar onde Ele molda o nosso caráter. O deserto é um lugar onde Deus trabalha em nós para depois trabalhar através de nós. Que bênção, que maravilha, que glória! Deus trabalha em mim no deserto para que eu possa trabalhar na tua vida, na vida de você que está aqui, na vida de você que nos assiste através do canal. No deserto, Deus trabalha na tua vida para que você possa depois trabalhar na minha e me ajudar a vencer. Nós precisamos entender, o deserto tem sido bênção na nossa vida.
No deserto nós somos fortalecidos, é no deserto que nós somos preparados para uma batalha maior, que seríamos derrotados se não fôssemos preparados. Então o deserto tem sido bênção na minha e na tua vida. E quando Deus nos prepara no deserto, é para que nós possamos consequentemente conquistar aquilo que Ele tem para cada um de nós, porque estaremos preparados para receber lá do alto, lá de cima, da parte de Deus, aquilo que o inimigo estava tentando travar, paralisar, não deixar acontecer. Mas quando somos preparados, o inimigo não consegue derrotar, o inimigo não consegue tirar aquilo que Deus tem para nós. Interessante que aqui Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e nós somos levados também pelo Senhor ao deserto. A Bíblia fala em Marcos capítulo 6, do 30 ao 34, que Jesus chama os apóstolos para um lugar mais deserto, para dar a eles descanso, porque eles necessitavam de um descanso, porque estavam sobrecarregados, estavam cansados. Muitas vezes, quando você é levado a um lugar deserto por Jesus, receba com alegria, porque Jesus age com perfeição, é para o seu descanso, é para o seu crescimento, é para a sua melhoria, é para a glória de Deus. Deus, Ele nos dá muitas coisas, Deus, Ele nos dá muitas vitórias, Deus, Ele abençoa, Deus, Ele cumpre promessa, Ele tem nos entregado todos os dias grandes coisas, livramentos que nós podemos ver para dar testemunho e alguns livramentos que nós nem vemos. Grandes coisas Ele tem feito e tudo é com reverência, tudo é com perfeição, tudo é em tempo oportuno, tudo é no tempo de Deus. E nós precisamos entender uma coisa: nada vem fácil, sem um preço, sem uma busca, sem uma necessidade, sem um merecimento. Talvez ainda não recebemos algo, porque Deus entende que nós não necessitamos. Talvez nós ainda não recebemos, porque não somos merecedores no momento de receber algo que nós queremos. Talvez nós não pagamos o preço, talvez nós não buscamos de forma intensa, de forma contínua, como devemos buscar, porque Deus age com perfeição e no momento certo Ele entrega, mas nada vem fácil. Quando nós tivemos a oportunidade de tomar posse da nossa salvação, um alto preço foi pago, foi a preço de sangue, foi a preço de sacrifício. Nós tomamos posse, por isso nós precisamos segurar firme a nossa salvação, porque o preço que foi pago foi alto. Talvez não foi você quem pagou o preço, foi Jesus Cristo de Nazaré, mas agora é hora de você pagar o preço para segurar aquilo que Ele já te deu posse. E muitos têm deixado a desejar, e nós precisamos pedir a misericórdia de Deus para nos ajudar todos os dias a segurar firme a nossa salvação, a esperar Jesus de forma correta, para quando Ele voltar, Ele nos levar com Ele, para estarmos na eternidade gloriosa. É bem diferente as coisas de Deus das coisas do inimigo. Para nos atrair, Satanás, ele oferece facilidade, porque muitos caem. Porque muitas vezes nós queremos facilidade. E isso é o que Jesus tem feito, isso é o que o Satanás tem feito, oferecido facilidade para atrair as pessoas. Aquilo que vem muito fácil, nós precisamos analisar melhor, nós precisamos meditar na palavra para saber de onde vem, de quem vem, quais serão as consequências através daquilo que está vindo muito fácil. Nós precisamos entender, através da palavra, para não errar, não falhar, não pecar e sofrer consequências dolorosas depois. A Bíblia diz que Noé, quando construiu a arca para a salvação da família, e foi durante muitos anos, foi muito trabalho, e ele construía e pregava para o povo, a vitória, ela veio. A vitória vem, a salvação vem, mas é preciso batalhar, é preciso pagar esse preço, é preciso se dispor.
Moisés, para chegar à terra prometida, teve que passar por um processo. Teve que passar por muitos perigos. Teve o inimigo atrás, foi perseguido, teve o mar à sua frente. Então é um processo, é uma batalha. Foram 40 anos. Mas ele prosseguiu, ele continuou. E a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. Mesmo que demorou, mas se cumpriu, porque a promessa de Deus não falha. Então é isso, para chegarmos até a terra prometida, nós precisamos de passar pelo deserto. Nos versículos 5 e 8, que nós lemos aqui, os irmãos podem acompanhar, versículos 5 e 8, não vou fazer a leitura novamente, mas muitos, nós podemos entender que cai, e nós podemos ver através desse versículo. A Bíblia diz no versículo 5 e 8 que o diabo também coloca nos lugares mais altos. E muitas vezes, quando nós conseguimos alcançar um lugar melhor no pódio, um lugar mais alto, na maioria das vezes nós já entendemos que é Deus quem nos colocou em tal lugar. Mas é preciso entender que Satanás é estrategista e ele tem colocado pessoas em lugares altos, em lugares mais altos. Mas precisamos ficar atentos, precisamos ficar ligados. Veja se o lugar em que você está, se o lugar em que você chegou, foi Deus quem te colocou. Porque o diabo, quando ele coloca num lugar alto, num lugar mais alto, num lugar que momentaneamente parece ser o melhor lugar, o lugar de vitória, é porque ele quer que o seu tombo seja grande. Ele quer causar ruína, ele quer que o estrago seja grande, ele quer causar derrota eterna. E precisamos ficar atentos a tudo isso, porque ele tem trabalhado nessa área, nessa parte, colocando pessoas em lugares mais altos. Mas quando chega o momento de derrubar, de derrotar, é triste, é doloroso, é complicado. Que nós possamos ficar atentos. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Não pense que ele vai te colocar num lugar mais alto e isso será eterno. Ele quer te causar ruína, ele quer a tua perdição eterna, ele quer te derrotar. Em diversas vezes nas nossas vidas nós podemos passar por esse deserto e precisamos estar preparados, porque o que tem que prevalecer na minha vida, na sua vida, no meu coração, no seu coração, é a palavra poderosa de Deus, é a presença gloriosa do Espírito Santo, porque é dessa forma que seremos vencedores em qualquer que seja a situação. Só Jesus se preparou, jejuando 40 dias e 40 noites, por causa de nós, para que nós pudéssemos sermos vencedores. Somente Jesus pagou esse alto preço por cada um de nós, para que eu pudesse vencer, para que você pudesse vencer. Só Jesus tem poder no céu, só Jesus tem poder na terra. Somente Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade pecadora. E nós precisamos nos atentar para o que é de Deus, para o que não é. Quem tem Jesus na sua vida, no seu coração, quem se esforça para ter Jesus, para caminhar com Jesus, com toda certeza, já tem o privilégio de ter o reino de Deus à sua disposição em vida. Porque ter Jesus no coração é maravilhoso. As coisas que Jesus proporciona para aqueles que se esforçam para buscá-lo com intensidade, com interesse de coração, é ter o reino de Deus à disposição a cada dia, a cada momento. E isso é glorioso. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as áreas depois de um longo jejum. Ele foi tentado pela dúvida, ele foi tentado pela fome, ele foi tentado para buscar a glória do mundo, para exaltar a si mesmo e para rejeitar a Deus. Por que muitos caem? Porque essa tentação aqui, ela é atraente.
E quem não tiver palavra de Deus no coração, quem não estiver buscando de forma intensa, vai cair, porque é uma grande estratégia. Besta é quem pensa que Satanás é besta. Após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, onde é que ele foi tentar Jesus? Pela fome. Porque ele sabia que Jesus poderia estar fragilizado e derrotar Jesus nesta área. Mas Jesus não perde nenhum tipo de batalha, independente da condição que Jesus esteja vivendo, o lugar que ele esteja, ele sempre será vencedor. E nós podemos ser vencedores em Cristo Jesus também, em qualquer situação. Quando o inimigo atacar, você pode ser vitorioso como Jesus, mas é preciso estar preparado. Sem preparo, a derrota será certa. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nós entendemos, através de uma palavra como essa, que nós também somos tentados. Tiago, capítulo 4, 7, submetam-se a Deus, resista ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós precisamos nos submeter mais a Deus, nós precisamos resistir. E só podemos resistir com a ajuda de Pai, Filho e Espírito Santo. Sozinhos seremos derrotados. Só podemos resistir buscando esta palavra para as nossas vidas, para o nosso coração, para dentro de nós. Deserto, ele se torna lugar de derrota para muitos. E o deserto só se torna lugar de derrota para quem anda despreparado, despercebido, desatento, para quem anda acomodado. Deserto só se torna lugar de derrota para aquele que sai da presença do Senhor, se distancia da presença do Senhor, deixa a palavra poderosa do Senhor para lado, deixa de buscar a Bíblia Sagrada, a espada poderosa, a espada de poder para dentro de si, para se defender, para estar forte quando os ataques vier. Aqueles que se desviam e por orgulho não se humilha, não quer ter humildade de retornar, de entender, de reconhecer, de se arrepender, pedir perdão e retornar. Aí o deserto se torna lugar de derrota para essas pessoas. Na vida daqueles que se preparam na palavra, na oração, no jejum, o deserto sempre será lugar de vitória. Marcos 14, 38, a Bíblia diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia nos ensina, então, que nós possamos fazer o que a Bíblia nos ensina para vencer as tentações, para vencer no deserto, para vencer todos os dias onde nós estivermos. Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. E eu meditando nessa palavra, eu creio que Jesus ali era 100% homem, para mostrar e provar para nós, através da palavra, que nós também podemos, porque o próprio Satanás, o próprio inimigo poderia colocar oração, não, mas Jesus venceu porque Jesus não pode ser derrotado, mas nós podemos vencer também, porque Jesus venceu sendo 100% homem também, para nos mostrar que nós podemos vencer pelo poder da palavra. Mantenha os seus olhos olhando para o autor e consumador da sua fé. Jesus é o caminho é a palavra é a verdade, e a verdade é Jesus. Deus quer que você viva o melhor, mas para isso existe um caminho chamado deserto, e que esse caminho, que esse deserto, seja poder de Deus na minha e na tua vida. Guarde esta palavra, porque os ataques do inimigo continuam, mas a presença de Deus permanece também no nosso meio. E através da presença, e através da palavra, que seremos atacados, mas seremos vencedores em nome de Jesus. Essa é a palavra. Se põe de pé, vamos fazer uma oração e agradecer por esta palavra no nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, nós somos fracos, somos frágeis sem o Senhor,
mas no Senhor, a cada dia nos tornamos mais fortes. O Senhor nos fortalece a cada manhã. E a Tua palavra, meu Deus, que tem alcançado os nossos corações, tem nos trazido um preparo, meu Deus, para as grandes batalhas, para os grandes ataques do nosso inimigo. E que esta palavra, meu Deus, esteja cada dia mais forte dentro de nós, que nós possamos a cada dia aprender um pouco mais da Tua palavra, entender que é através da Tua palavra, da Tua presença gloriosa, que iremos vencer qualquer batalha. Alcança, meu Deus, cada coração a cada dia, em cada oportunidade que o Seu povo tiver de receber um pouco mais e aprender da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa capacitar, possa orientar, auxiliar, possa, meu Deus, em nome de Jesus, nos fortalecer pelo Teu grande poder. Santo Deus e eterno Pai, toma cada um que veio nessa noite. Sozinhos, muitas vezes, nós ouvimos uma palavra como essa, e quando saímos, meu Deus, pelas portas, já esquecemos. Mas quem tem presença de Pai, Filho e Espírito Santo, não esquece, porque o Senhor tem o poder de fixá-la nos nossos corações, e que esta palavra seja fixada nos corações de cada um que já ouviu, e daqueles que porventura vierem a ouvir esta palavra, meu Deus. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós precisamos mais de Ti, nós precisamos a cada dia da Tua palavra, porque quando formos atacados, seremos vencedores, e o Teu nome será glorificado. Nós vamos vencer não porque somos fortes, mas porque o Senhor está em nós, o Senhor está conosco. Deus de poder, Deus de glória. Eu não sei qual a batalha que cada um possa estar enfrentando, eu não sei qual o ataque que cada um pode estar sofrendo do inimigo, mas uma coisa eu tenho certeza nesta noite, que pelo poder da palavra, pelo poder dos versículos da Bíblia Sagrada, meu Deus, nós vamos vencer. O inimigo não vai resistir, ele terá que bater em retirada, porque quando ele chegar e entender que o Senhor chegou primeiro nas nossas vidas, ele vai entender que é perdedor, ele vai entender que é derrotado, ele vai se sentir envergonhado e vai bater em retirada, e o que vai prevalecer é o Teu poder, a Tua glória e a Tua palavra nas nossas vidas. Deus de poder e de glória, toma cada um que veio na Tua presença, abençoa de maneira gloriosa, meu Pai, é o que eu Te peço e Te agradeço no nome de Jesus. Amém.